pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do programa PET. Hoje a gente vai falar sobre facilitadores, que eles são literalmente para facilitar a nossa vida, né? São operadores matemáticos e numéricos, ou de strings e caracteres, né? Que já vêm prontos, a gente não precisa criar um código, toda uma lógica para fazer certa operação, eles já fazem para a gente, né? Aqui, esses exemplos são dos operadores matemáticos. Aqui tem um sobre funções trigonométricas, sobre radianos e graus, Euler, logaritmo, mas esses aqui de baixo são os que a gente mais vai utilizar, o matplotlib, o raudium, o random, e eu vou dar exemplos de como utiliza eles, então. Mas primeiro é importante destacar que a gente tem que importar para poder usar esses métodos. Então a gente importa o Java Lang Math, que ele funciona nessa parte como um scanner, né? Se a gente fosse usar o scanner, a gente teria que importar também. E a gente pode importar os dois. Esse import é feito depois do pacote e antes da classe. Agora, eu vou declarar o meu A. Vamos dizer aqui 36. E vou pedir a raiz também em double. Daí a gente chama math sqrt, né, que dá pra gente olhar lá naquela tabelinha, de A. A gente pede para sair na tela para saber se deu certo, né? Int ln da raiz. E o 6. E aqui é um bom exemplo do porquê a gente usa o double e não o int, porque se o meu número, por exemplo, for um 10, que não tem uma raiz exata, ele vai igual me dar o resultado. Se fosse um int, ia dar erro. Se eu quisesse, por exemplo, elevar uma potência, então aqui não vai ser mais raiz, né? Vai ser a minha potência. E aqui seria o mat.poll. Esse A, eu posso declarar ele, posso usar o número diretamente, ou eu posso pedir para o usuário usando o scanner, né? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar um 2, que seria então esse 10 elevado na 2, ou eu posso declarar também, em double, né? B igual a 2. Também vai dar certo. Aqui no ponto vírgula. E ele vai me dar o meu 100, que seria o meu 10 elevado na 2. E se eu quisesse comparar A e B, vou botar aqui uma comparação. E aqui um máximo. Vamos dizer quem é o maior. O 10, né? Se fosse o mínimo, o 2. Isso pode parecer no início meio confuso, mas ele facilita bastante a gente não precisar desenvolver com if, else e tudo mais. Em códigos mais longos, isso vai ajudar muito. Tá, mas se a gente estiver desenvolvendo um código em que a gente precisasse que gerasse um número aleatório, como que funcionaria isso? A gente não precisaria, aqui o A e B, eu vou botar aqui um num, e daí o nosso vai ser match random, que vai gerar um número aleatório de 0 a 1. Ó, ele gerou um número completamente aleatório. Então agora a gente vai fazer um mais completinho. Então vai ser assim: a gente vai gerar dois números aleatórios e vai mostrar na tela qual número é maior. Então tá, a gente vai chamar o match random, que eu já mostrei, duas vezes para A
e para B. Então, aqui no máximo, a gente vai chamar o max A, B. Opa. A, B. E vai mostrar na tela. O maior número gerado é, e concatena nosso máximo. E aqui a gente ainda pode botar da seguinte forma para a gente saber que está gerando. Primeiro número gerado, concatena A. Segundo número gerado, B. Ó, então aqui ele gerou o primeiro número, 0,94, não sei quanto, e o segundo número 0,081, que é um número bem pequenininho. Então, o maior gerado é esse 9460 aqui. Então, o nosso código deu certo, usando o random e o match.max. Lembrando que é necessário importar para usar esses métodos, né? Sempre depois do pacote antes da classe. E se for usar o scanner, também pode importar ele, os dois podem ser importados juntos. E também usando sempre o double ao invés do int, porque muitos desses métodos vão dar erro se usar o int. A Bi, ela falou sobre os facilitadores para números, eu vou falar um pouco sobre os facilitadores para variável string. Como vocês sabem, a string ela é uma variável especial, até porque ela é a única que tem essa letra maiúscula na frente, e por isso ela tem facilitadores especiais também para ela. E não precisamos nem importar o langmath, tanto que vocês podem ver aqui que eu não tenho nada importado. Então, eu vou falar sobre 5 facilitadores. O primeiro, a gente vai supor que eu quero escrever a palavra facilitadores aqui, só que por algum motivo tem vários espaços, tanto no fim quanto no início dessa palavra. E como vocês podem ver, essa palavra, quando eu rodo o meu código, ela vai aparecer com o espaço tanto no final quanto no início. Eu não quero que esses espaços eles apareçam tanto no final no início. Então, para tirar esses espaços, eu posso usar o facilitador trim. Bom, o trim ele serve para tirar esses espaços, porque por mais que eu saiba que a palavra ela comece em facilitadores e não nesses espaços aqui, o computador ele não sabe que essa palavra ela vai começar aqui. Então, o trim, que é o nosso primeiro facilitador, ele vai servir para literalmente cortar tanto os espaços da frente da palavra quanto os espaços do final. Então, para colocar esse trim, eu vou colocar o nome da minha variável, que nesse caso é palavra, ponto trim, parênteses, fecha com o ponto e vírgula. Aqui ele vai estar só fazendo o trim na palavra e não vai estar mostrando, tanto que se eu tentar rodar, ele vai me mostrar só a palavra que tem com os espaços, mas eu posso colocar esse meu trim dentro de um system.out.print. Só colocando os parênteses certos aqui. Então agora eu vou salvar e vou rodar. E como vocês podem ver, ele vai me dar tanto a palavra com os espaços, quanto a minha palavra sem os espaços. Agora para essa palavra, eu sei que eu já cortei os espaços dela, eu quero saber quantos caracteres eu tenho na minha palavra. Eu sei que a palavra facilitadores ela tem 13 letras, mas eu tenho como fazer o computador contar elas para mim. Por exemplo, com todos esses espaços antes da letra e depois, eu quero saber quantos caracteres que eu vou ter aqui. Para isso, eu vou usar o facilitador len. O facilitador length,
ele vai ser o mesmo jeito do trim, eu só vou colocar a palavra, a minha variável, que é palavra, colocar length, parênteses e 2 pontos. Aqui ele vai estar armazenado dentro da variável, eu posso colocar ela dentro de um system também. Então eu vou colocar aqui system.out .print ln parênteses palavra parênteses ponto e vírgula. Aqui ele vai me dizer quantos caracteres ele vai ter na minha palavra. Então eu vou salvar, rodar o meu código. Aqui ele está me dizendo que eu tenho 25 caracteres. Ele está dizendo que todos esses caracteres aqui, que tem o espaço, são 25 aqui dentro, junto com facilitadores, tanto o espaço quanto o espaço de volta. Bom, essa palavra eu posso usar o trim. Por que ele não usou o trim aqui? Porque não estava dentro do que eu pedi para ele fazer. Eu posso juntar vários facilitadores na mesma palavra. Então eu posso colocar aqui a minha palavra, eu quero que ela primeiro tire os espaços, depois eu quero que ela me dê o tamanho dela. Então vou salvar e rodar de novo. Aqui, então, como eu disse, ele só está me dando a quantidade de caracteres da palavra facilitadores e está ignorando todos os espaços antes e todos os espaços depois. Então eu sei que aqui tem 13 e facilitadores realmente tem 13 caracteres. Algo importante de comentar é que o meu trim, ele vai cortar apenas espaços antes e depois da palavra, ele não vai cortar espaços no meio. Então se eu quisesse falar facilitadores lógicos, ele vai cortar todos os espaços aqui da beirada e da outra beirada, mas não vai cortar esse espaço aqui do meio. Então, vamos rodar agora para mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele cortou todos os espaços antes e depois, mas não os espaços do meio. E também ele me mostrou que, após cortado, essa palavra facilitadores lógicos, com o espaço no meio, tem 21 caracteres. Aqui o computador ele vai saber qual fazer primeiro, porque entre o trim e o length, porque o trim ele tá vindo primeiro na frase. Então ele vê pela ordem de escrita, né? Então que é de esquerda para direita. Então ele primeiro vai cortar os espaços da palavra e depois ele vai medir a quantidade de caracteres que eu tenho na minha palavra. Agora, imagine que no meu código eu precise que a minha palavra ela tenha todas as letras maiúsculas, mas quando eu pedi para o usuário digitar, ele não digitou em caps lock. Tem como eu fazer o programa fazer isso para mim? Tem. A gente vai usar o método uppercase. Então, aqui eu quero que a minha palavra facilitadores lógicos ela fique toda em uppercase, que é letra maiúscula em inglês, parênteses, ponto e vírgula, to uppercase. Posso colocar, como sempre, dentro de um system.out.print. Então, aqui. E agora, quando eu só vai rodar o meu código, toda a minha palavra facilitadores lógicos vai estar toda em maiúsculo. Aqui mostrando facilitadores lógicos na primeira vez, porque ele falou aqui, e depois toda em letra maiúscula. Posso fazer a mesma coisa para letra minúscula. É só eu fazer a mesma coisa, só que ao invés de uppercase, eu vou colocar to lowercase. Então, vou salvar, vou rodar. Aí a minha palavra, que antes estava com o F de facilitadores em maiúsculo, agora ele está em minúsculo, porque eu coloquei to lowercase. Um outro facilitador que eu também posso usar é saber se uma palavra ela começa com um caractere específico. Para isso, a gente vai usar o starts with. Então, minha variável palavra, starts with. Aí eu preciso colocar aqui dentro que caractere eu quero que ela comece. A gente sempre vai colocar entre aspas
eu quero saber se a minha palavra facilitadores lógicos ela começa com a letra F. É importante notar que aqui ele vai me retornar um verdadeiro ou falso. Então, se eu colocar aqui a minha palavra, isso aqui dentro de um system.out.print, peraí que tá faltando o ponto e vírgula. Se eu colocar dentro de um print, salvar, ele vai me retornar um verdadeiro ou falso. Então aqui ele está dizendo que a minha variável facilitadores lógicos ela começa sim com um F maiúsculo. O último facilitador que eu vou ensinar hoje é o que fala qual caractere está em qual posição. Então eu quero saber, por exemplo, que na posição 3 da minha palavra, eu quero saber qual caractere está lá. É importante lembrar que o Java ele começa a contar pelo zero. Então, na posição 0 eu vou ter o meu F, na posição 1 eu vou ter o A, na posição 2 o C, e na minha posição 3, que é o que eu quero saber, eu vou ter o I. Mas eu quero que o computador fale isso para mim. Então, eu vou colocar dentro de um system. E para isso eu vou usar o charat. Então, charat. E aí eu preciso colocar qual a posição que eu quero. Eu quero a posição 3. Então, ele vai me mostrar aqui que na posição 3 eu vou ter o meu I. Aqui ele está me mostrando, então, que na posição 3 eu tenho o I. Isso aqui serve para qualquer outra posição daqui, então eu posso até colocar a posição, sei lá, 8. Quero ver que... O que vai ser? Eu não contei, então eu não sei. Está me mostrando que foi o D. Então, em facilitadores lógicos, a minha posição 8 tem o caractere D. E era isso da nossa aula de hoje. Esses facilitadores eles vão ser muito importantes para vocês quando a gente usar a nossa aula de vetores. É só para facilitar a vida de vocês, como a Gabi tinha falado. E por hoje foi só.